A leitura do dia de hoje está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A lição é os órfãos. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesse como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criancinha abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, mas se pudesses lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que recebe, pois, frequentemente, os vossos óbulos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se, na choupana, a enfermidade e a miséria não os estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo, evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina do coração que sangra. E considerai que, fazendo o bem, trabalhai para vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar, Paris, 1860. Toda a vida eu já pensei nisso. Amparar um órfão, uma criança abandonada é um gesto muito grande de amor, porque você vai levar para sua casa um ser que precisa de um pai, de uma mãe que não teve, né? Ou que teve, ou abandonou. Então uma grande caridade, é um dever de todos, né? Quem puder adotar seria uma grande coisa a fazer, um grande trabalho. É servir primeiro a nós, né, que está fazendo um grande trabalho. Então, o mais beneficiado seria aquele que ampara do que é amparado, porque ele está agradando a Deus, e é um gesto de caridade muito grande. Então, essa é a lição dos órfãos. Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao Senhor da vida, ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Santíssima. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por mais essa oportunidade aqui na Casa Maria de Nazaré. Agradecer por todas as bênçãos recebidas diariamente, o que temos infinitamente a agradecer. E em segundo lugar, pedir a proteção que nos ampare, que nos sustente, pedir o amparo e a proteção para os trabalhos da tarde de hoje. Pedir também a inspiração para o nosso palestrante para que possa transmitir o recado de maneira clara, onde possamos entender, compreender e principalmente pôr em prática. E assim, com a bênção de nosso Pai Maior, do nosso Mestre amado Jesus, de nossa Mãe Santíssima e o amparo da equipe espiritual que nos guia, iniciamos a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, boa tarde, meus irmãos. Estão me ouvindo bem aí? O amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam encontrar morada, ninho, abrigo, terreno fértil nos nossos corações. Meus irmãos, boa tarde. E hoje nós vamos conversar sobre o deserto. Quem já teve a oportunidade, já ouviu falar em um livro infantil muito famoso chamado Meu Pé de Laranja Lima, é uma história muito bonita que mistura a história pessoal do autor, José Mauro de Vasconcelos, com alguns elementos fantasiosos. Então virou filme, né, passou na televisão. O que muitas pessoas não sabem é que esse livro ele é o primeiro de uma quadrilogia em que fala das diversas fases da vida do autor. Esse Meu Pé de Laranja Lima conta a história do autor quando era criança,
tem outro que fala da adolescência, um que fala dele já na juventude e, por fim, um que fala dele na fase adulta, chamado As Confissões de Frei Abóbora. O autor, José Mauro de Vasconcelos, ele, se não me engano, era enfermeiro e era também indigenista. Ele fez parte da geração dos irmãos Vilas Boas, que foram desbravar lá o Xingu, trabalharam junto com os índios, né, com auxílio humanitário aos índios, conhecendo aquela cultura. E ele, inclusive, o título do livro é porque ele tinha o cabelo curtinho e era em época de muita escassez, nas aldeias eles só tinham abóbora para poder comer. Então ele tinha o cabelo parecido com o Frei, comia muita abóbora, colocaram o apelido dele de Frei Abóbora. Tem um aspecto muito interessante na história desse moço, que no último livro, como diz o Haroldo, eu não sou o Silvio Santos, não vou contar o final do filme. No último livro, ele desencarna de uma maneira muito parecida com a forma que ele desencarnou na vida real. Viu, irmão Paulo? Você que é autor, no livro, ele sofre um acidente, fica paraplégico, fica escravizado a um par de muletas e no final ele vai desencarnar dessa maneira. Na vida real ele acabou desencarnando dessa maneira. Sofreu um acidente e ficou impossibilitado, perdeu os movimentos. Mas o mais interessante é que no livro, o personagem que seria o personagem dele, era um personagem que tinha uma relação muito conflituosa com Deus. Ele era uma pessoa muito angustiada, foi uma pessoa que teve uma juventude muito desregrada, muito sofrida, com muito abuso de produtos químicos, né? Era dependente químico, chegou a se prostituir, era um rapaz muito bonito. Então teve uma vida muito, muito complicada e também muito sofrida e de vez em quando brigava com Deus, né? Se impacientava, e ele fala no livro que toda vez que ele brigava com Deus, duas coisas aconteciam. Primeiro, que ele perdia a discussão, sempre. Segundo, que ele tinha que voltar depois para poder pedir desculpa, porque ele no final ia descobrir que ele estava errado. Mas era uma pessoa que ajudava muita gente, mas era muito fechado, né? E assim ele foi um paciente muito complicado quando esteve na enfermaria, e uma das relações mais difíceis que ele tinha era com o uso das muletas. Ele, toda vez que ele precisava de usar as muletas para fazer alguma coisa, ele ficava muito revoltado. Então, quando ele desencarna, ele percebe que na condição dele de desencarnado, ele ainda estava paraplégico, ele ainda precisava das muletas para andar. E aí ele é conduzido por uma luz, e essa luz vai dar no alto de uma escada. E aí ele é intuído a pensar que a porta de entrada do paraíso, a porta de entrada para o céu, está no alto daquela escada. E aí ele se desespera, porque como ele é paraplégico, como é que ele vai subir aquela escada enorme, né? E aí quando ele está ali pensando, já depois de desencarnado, como é que ele vai fazer, ele começa a ouvir umas vozes, umas cantigas de índio, umas vozes de criança, umas vozes de anciãos. E ele começa a rever vários amigos que ele ajudou no decorrer da vida, muitas crianças que ele ajudou a trazer à vida, e essas pessoas formam um corredor na escada e vão ajudando ele a subir, vão conversando com ele. Olha, você lembra, você me ajudou assim, você me ajudou de tal maneira, e ele vai falando o nome das pessoas e vai lembrando das histórias, como ele entrou na vida daquelas pessoas, e vai se dando conta de que mesmo ele sendo uma pessoa fechada, e mesmo sendo ele uma pessoa que passou por tanta dificuldade na vida, que errou, que caiu tantas vezes, como ele teve uma vida também muito dedicada ao próximo, naquele momento de dificuldade, o auxílio que ele precisava para conseguir chegar na escada, chegar no topo da escada, na porta da salvação, ele estava recebendo a solidariedade que ele tinha doado. E aí quando ele está quase no final da escada, faltando 3 degraus, ele olha, Jesus está de braços abertos esperando por ele, só que faltam 3 degraus. E aí não tem mais ninguém. E aí Jesus olha para ele e fala: meu filho, esses 3 são os teus. Esses 3 você vai ter que vencer. E aí ele faz um esforço gigantesco e enfim consegue cair nos braços de Jesus. A questão 920 do Livro dos Espíritos, ela nos traz essa reflexão. Por que a gente tem que se defrontar com a dor? Para nós espíritas a resposta era até um pouco automática, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas por que ela tem que ser tão constante na nossa vida? Por que nós atravessamos momentos, e ultimamente, para cada uma das pessoas, eu falava aqui com o irmão Zezé, na escola da minha filha tem 15 anos, esse ano só na sala dela já foram 4 tentativas de suicídio entre adolescentes, só na sala dela, não foi na escola toda, foi na sala dela. Então nós vivemos um período de dores emocionais profundas, de abandonos de afetos, né? As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Com o advento das redes sociais, há uma deterioração
das relações que é muito profunda. Antigamente, quando você ia ligar para alguém, você telefonava para a casa da pessoa, o telefone podia estar ocupado, podia não ter ninguém em casa, alguém podia atender, mas a pessoa não estar em casa, a pessoa podia atender, mas ela não podia te atender na hora, aí você acabava deixando um recado com alguém, esse alguém ia dar o recado para outra pessoa, mas assim, buscar outra pessoa para dialogar não era uma relação tão conflituosa e tão ansiosa como é hoje. Com o advento dos telefones celulares, você passou a ligar para a pessoa e encontrar ela em qualquer lugar, onde ela estiver. Daí vieram os aplicativos de mensagem. Então agora você, durante algum tempo, você mandava a mensagem para a pessoa e esperava ela responder. Aí veio o WhatsApp. O WhatsApp você manda a mensagem e aí você vê na hora se a pessoa recebeu e se ela leu. E aí se ela não leu, por que a pessoa leu a mensagem e ela não me respondeu? Tem gente que até desabilita, né, o notificador lá, o azulzinho, para os outros não ficarem sabendo que ela recebeu a mensagem e ela não se sentir na obrigação de responder. Então nós vivemos períodos de muita ansiedade, de muita carência afetiva, de muita dificuldade, e as pessoas estão cada vez mais sozinhas. No início da década de 80, um poeta brasileiro chamado Renato Matos, aqui do Cerrado, ele fez uma música muito bonita e muito reflexiva, que tinha um verso que ele dizia assim: ah, essa solidão celular, ter todos ao alcance e não ter com quem falar. Então nós temos cada vez enfrentados mais e mais dores, cada vez mais enfrentados dificuldades, e muitas vezes não temos alguém do lado para recorrer. Muitas vezes não é porque aquele ser que está do lado não quer, é porque ele também já está imerso de tal maneira nas suas dores que ele não tem condição de enxergar que tem alguém se afogando do lado dele. Então a questão 920 no Livro dos Espíritos fala assim: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então a gente passa por dificuldades, a gente passa por momentos de transformações, como passa um vaso que precisa ser quebrado para se transformar em um vaso novo. Como alguém que precisa atravessar um período de incubação, uma borboleta que sai de uma crisálida, um pintinho que sai do ovo, ou nós, quando enfrentamos uma dificuldade muito grande, passamos por isso para que sejamos transformados, né? E nessa vivência da transformação, o que a providência divina espera de nós é a evolução. E essa evolução, ela se faz para que a gente possa escrever no livro da nossa existência palavras como coragem, como resistência, como resiliência. A resiliência, que é a capacidade que a gente tem de se recuperar de um golpe. O quanto que você aguenta apanhar, o quanto que você aguenta passar por dificuldades e se recuperar daquele golpe e seguir em frente. É preciso que a gente passe por dificuldades na vida para que a gente possa escrever palavras como esforço, como serenidade, como fé, como vitória. A esse respeito, Paulo disse na segunda carta aos Coríntios assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que estou forte. Então, isso está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos de 7 a 10. A gente tem o hábito de enxergar os espíritos de luz como seres angelicais, frágeis, né? Aqueles anjinhos loirinhos de bochechinha rosada, com os cabelos encaracolados, tão frágeis. E na verdade a doutrina espírita vem nos ensinar que o espírito puro, quando ele atinge essa condição, ele é alguém que já passou por todas as dificuldades que é possível se experimentar em uma experiência encarnatória. Todas as dificuldades, todas as dores, todos os abandonos, todas as decepções. Ele atravessou por tudo, por todas as dificuldades,
materiais, físicas e emocionais, e ainda assim desenvolveu e adquiriu a capacidade de amar plenamente, de perdoar indefinidamente. Então o espírito puro é o espírito que é aquela rocha. Ele atingiu já tamanha fortaleza moral que ele consegue se compadecer da dor do outro e perdoar tudo e amar sempre. E essa que é a nossa caminhada, essa que é a nossa compreensão. E nessas jornadas de elevação, no decorrer das nossas várias vidas, ou dentro de uma mesma vida, nós passamos por diversas situações de dificuldades, algumas maiores, outras menores, umas mais triviais, uma no dia a dia, outra de vez em quando, mas em cada uma delas, com mais ou com menos intensidade, nós experimentamos o que nós chamamos de a passagem pelo deserto. O deserto ele tem um simbolismo muito grande na existência de cada um. O deserto é aquele momento da nossa existência em que nós nos vimos privados de tudo aquilo que fazia sentido para nós. Quando a gente não passa no concurso que a gente esperava, quando a gente perde um emprego, quando a gente é traído, quando a gente é enganado, quando a gente passa por uma situação de dificuldade, por um problema de saúde mais grave, quando alguém que nós amamos muito não quer mais estar do nosso lado, quando a gente perde um filho ou um ser muito amado, quando a gente passa por dificuldades emocionais muito profundas. O deserto é aquela fase da nossa vida em que a dor se apresenta para nós de uma maneira tão grandiosa, e nós sabemos que naquele momento, embora nós possamos contar com o apoio de uma ou outra pessoa que estiver por perto, aquela dificuldade maior é nossa. Somos nós que vamos ter que enfrentar. Ninguém vai sofrer aquela dor por nós. Ninguém vai passar por aquilo ali por nós. Os desertos, eles existem para serem atravessados. E existe um deserto em cada esquina esperando por cada um de nós. E no contexto da teologia hebraica, o deserto ele é o lugar perfeito para o encontro da criatura com o Criador. Porque o deserto é o lugar onde se faz a conexão entre a matéria e aquilo que é espiritual. Então a analogia mais perfeita que a gente pode fazer é que o deserto é aquele momento em que o pai ou a mãe chama o filho para o quarto e fala: nós precisamos conversar. Só que no contexto de uma existência é o momento em que Deus fala para nós: olha, nós precisamos ter uma conversa, você e eu. Nós precisamos conversar sobre você, nós precisamos conversar sobre a sua existência, precisamos conversar sobre a sua vida. Esse é o momento em que tudo que está lá fora pode ficar em repouso, pode ficar para o segundo plano, porque nesse momento você vai ter uma conversa de pai e filho, amorosa e transformadora. Nesse momento eu vou te levar para o deserto, eu vou te prover de todos os recursos necessários para que você sobreviva, para que você resista e para que você tenha força para sair desse deserto muito maior do que você entrou. Mas esse momento é o momento em que você entra no deserto só. Nem Deus entra no deserto com a gente, Ele já está lá nos esperando para essa conversa amorosa de pai e filho. O deserto, então, nesse contexto, a gente vai ver que ele é um ambiente de transformação, porque grandes personagens da história passaram pelo deserto. Elias se transformou no deserto, Paulo ficou 3 anos no deserto para que se transformasse, João Batista pregava no deserto, Jesus, antes do início do seu ministério, ficou durante 40 dias no deserto, passou pelas experiências, das tentações, e saíram então esses homens do deserto renovados para o início então dos seus respectivos ministérios. E é muito interessante a gente pensar no contexto do deserto, no contexto dessa situação de dificuldade, que o deserto ele apresenta algumas características que são gradativas, são passos que vão avançando. Em primeiro lugar, o deserto é o lugar da solidão. Ninguém vai para nós conosco no deserto. E como ele é o lugar da solidão, ele é o lugar onde a gente se defronta com a gente mesmo. Como não tem mais ninguém com a gente não tem para quem apontar o dedo. É por isso que o deserto é nosso. É o momento em que a gente tem que se perguntar: qual foi a minha participação para que eu passasse por isso que eu estou passando? O que essa situação está querendo me ensinar? É o momento em que a gente, ao invés de se perguntar por que eu estou passando por isso, como eu vou passar por isso? De que maneira que eu vou passar por isso? De que maneira que eu vou enfrentar essa dificuldade? Qual foi a minha contribuição para que eu viesse parar aqui? O que eu tenho que aprender para não voltar a passar por isso novamente? Porque tem um aspecto que é muito interessante na vida, como na escola: se a gente não aprende a lição, a gente repete de ano. Se a gente não aprende a lição, a dor também vai se repetindo.
Esse contexto da solidão, a gente pode fazer uma ilustração com o que acontece muito hoje em dia nos relacionamentos. Muitas vezes a pessoa termina um namoro, termina um noivado, termina um casamento, e até em função do advento das redes sociais e pela própria fragilidade emocional que a pessoa está naquele momento, ela começa a sentir uma necessidade muito grande de mostrar para os outros que ela está bem, que ela deu a volta por cima, que ela pode sair para festa, ir para balada, entrar em outro relacionamento rapidinho, né? Você riu, né? Entrar em outro relacionamento muito rápido, né? Postar foto na internet, mostrar para todo mundo que está bem. Então eu vi esses dias uma frase muito interessante. Nós vivemos uma geração de rostos sorridentes e travesseiros encharcados, né? As pessoas têm uma imagem muito enganosa para vender uma falsa felicidade para o mundo, quando na verdade ela está completamente quebrada por dentro. Então esse momento de deserto, de abandono, nesse momento é muito importante que a pessoa tenha consciência de que o que ela mais precisa nesse momento é de ficar com ela mesma. É de se cuidar, é o momento dela dizer, olha, eu preciso ficar em casa, eu preciso me recolher, eu preciso ficar comigo, eu preciso me cuidar, eu preciso compreender qual foi a minha contribuição para que esse relacionamento desandasse da forma que ele desandou, me recuperar, me reerguer, e aí sim, dessa maneira, devidamente reconstituída e aprendida a lição e curada a ferida, ela possa seguir em frente com o coração e a alma abertos, pronto para receber outras pessoas para fazerem novamente parte da sua história, para se constituir um novo caminho da sua vida, sem que ela leve os problemas da relação anterior para essa nova relação. É primordial que isso aconteça. É muito ruim entrar na vida de uma pessoa ou permitir que alguém entre na nossa quando nós não estamos devidamente curados. Nós não somos terrenos baldios para que as pessoas venham depositar o lixo emocional delas em cima da gente. E nós também não temos o direito de depositar o nosso lixo emocional no coração dos outros, principalmente quando alguém oferece um canteiro fértil para a gente, para que a gente possa plantar sementes boas e aquilo germinar e gerar bons frutos. Se a gente não tem, no momento, algo de bom para oferecer, é preciso que a gente se cure antes, fique bem antes de ter condição de se envolver afetivamente com alguém. Então o deserto, a solidão do deserto é para isso, é para um momento de recolhimento, é o momento da gente se ouvir mais, é o momento de ouvir mais a voz da providência divina, é o momento de ouvir como que esse Deus amoroso está cuidando da gente. Quando a gente compreende essa necessidade de quietude, essa necessidade de solitude, a gente percebe um outro aspecto muito interessante do deserto. O deserto é o lugar que nos liberta das máscaras. Como não tem mais ninguém ali conosco, a gente também não tem necessidade de ficar se rendendo a nenhuma convenção social. Eu não preciso fingir que eu sou aquilo que eu não sou e que muitas vezes me cobra uma energia tremenda de ser, que é representar o tempo todo um personagem que não traduz efetivamente aquilo que vai dentro do meu coração. Então, como no deserto as máscaras caem, os meus títulos também caem. Eu sei que no momento da dificuldade, lá na solidão do deserto, o meu título acadêmico ele não serve para nada, o meu cartão de crédito ele não serve para nada, o meu amigo importante ele não serve para nada, ele não vai me ajudar em nada. Naquele momento do deserto eu estou só com os meus recursos, sou só eu enquanto criatura, com o Criador, na solidão do deserto, tentando me compreender, tentando atravessar aquele momento de dificuldade com os recursos do qual eu disponho naquele momento e sabendo, e isso é o mais importante, sabendo que a providência divina está conosco lá. Uma vez que a gente se liberta das máscaras, compreende a necessidade da solidão, se liberta das máscaras e compreende que naquele momento o Criador está conosco dentro daquela dificuldade, a gente começa a vivenciar a experiência mais maravilhosa do deserto, que é a experiência da entrega. É a experiência da gente saber que, independentemente do que aconteça, nós estamos nos braços de um Pai amoroso que há de cuidar de nós e de nos suprir de tudo aquilo que a gente precisa. Essa confiança a gente consegue ter em diversas outras áreas da nossa vida. Quando a gente pega um ônibus, por exemplo, quando a gente pega um avião, quando a gente vai comer alguma coisa na rua, a gente precisa ter a consciência de que aquele motorista, aquele piloto estão preparados, estão com saúde, conhecem o roteiro, que o ônibus, que o avião estão com a manutenção em dia, que a pessoa que fez aquela comida que eu vou comer na rua teve o mínimo de cuidado com higiene, né, que eu não vou ser intoxicado. Então eu tenho essa confiança.
E é essa mesma confiança que a gente precisa de desenvolver na nossa relação com o nosso Pai amoroso. Entender que Ele trabalha com uma legião de espíritos de luz que nos acompanha a todo instante e que cuida detalhadamente de cada detalhe da nossa vida, cuidadosamente de cada detalhe. Esses dias eu vi uma pessoa falando uma coisa muito interessante. Disse: olha, Deus não demora, Ele capricha. Então a gente tem que ter essa entrega de que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida e que quanto maior for a nossa conexão com Ele, quanto maior for a nossa harmonia com Ele, mais fácil vai ser a nossa sintonia para receber o auxílio daqueles que estão do lado, nos amparando, nos livrando de situações de dificuldades, nos inspirando decisões importantes, em momentos importantes da nossa vida, trazendo aquele bálsamo que a gente precisa no momento de desespero. Então, essa situação da entrega é uma das situações mais maravilhosas que a gente pode ter a experiência de sentir. E aí, a partir disso, a gente começa a perceber que a gente foi levado para aquele deserto por um motivo. Tem uma palestra muito bonita do Padre Fábio, que ele fala de uma amiga dele que perdeu um filho de 14 anos num acidente, e ela e o esposo eram muito apegados, era o filho caçula, e ele era amigo da família, então ele passou por todo aquele momento de luto. A mãe sofreu bastante, mas era uma pessoa muito batalhadora e também muito serena. Por não se entregar à revolta, apesar da dor, ela teve uma condição de suportar aquela dor maior do que alguém que está completamente desequilibrada. E aí ele conta que 1 ano depois ele foi jantar com essa família, e aí em determinado momento estava ele e o casal, e a conversa começou a girar, o assunto do menino veio à mesa. E aí a mãe foi recordando algumas coisas, e aí deixou ali muito, muito timidamente escorrer uma lágrima no canto do olho e falou uma coisa muito profunda. Ela disse: olha, o momento da morte do meu filho foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas também foi um dos mais especiais. Porque foi naquele momento de dor e de desespero que eu descobri uma fé dentro de mim que eu não sabia que tinha. Eu descobri um amparo, senti uma presença de Deus tão grande na minha vida como eu nunca tinha sentido. Eu me senti abraçado, me senti cuidado. Eu senti a todo momento que Ele pessoalmente tinha vindo receber o meu filho e tinha abrigado, e que estava cuidando dele, e que aquilo tinha um propósito e que Ele ia cuidar de mim também. Então, a minha experiência de fé depois daquilo nunca mais foi a mesma. Ela entrou no deserto de um tamanho e saiu muito maior do que ela entrou. Isso é importante para que o novo se faça na nossa vida, para que o novo aconteça, para que o novo se suceda. Tem uma comparação muito, muito interessante que Jesus faz no Evangelho segundo Mateus, e ele fala assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Por quê? Os odres, os recipientes, as bolsas onde se guardava o vinho eram feitas de couro. E quando você pega uma bolsa velha e coloca um vinho novo dentro dela, o que acontece? O vinho fermenta. E nesse fermentar, ele vai liberando gás carbônico. Se é uma bolsa velha, o processo de fermentação e de acúmulo de gás ali dentro faz com que a bolsa se rompe, E da mesma forma, se você tem uma bolsa que já está muito velha, já está muito gasta, já passou todo tipo de vinho ali, você não vai botar um vinho novo dentro de uma bolsa velha, porque também vai estragar o vinho, Então o ideal é que você tenha uma bolsa nova, um odre novo, para colocar um vinho novo, para que aquela bolsa nova tenha condição de suportar o processo de fermentação. Então acontece algo parecido conosco na travessia do deserto. É preciso que aquele nosso velho eu, aquela antiga criatura que nós éramos, possa se transformar numa criatura nova, para que esteja em condições de receber o novo conteúdo do divino. Então é só dessa maneira, transformado em uma nova criatura, é que a gente se posiciona e se coloca numa condição então de enfrentar novos desertos e adquirir novos conhecimentos. Então nesse processo de entrega e de transformação, já próximo à saída do deserto, a gente consegue se conectar com um sentimento de paz. É o chamado descanso. É quando a gente percebe que aquela dor tem um propósito terapêutico, busca aprender com ela e sabe que tudo tem uma data para começar e tem uma data para terminar também. Então, uma vez que a gente
participa dessa entrega, consegue vivenciar essa experiência única de relacionamento com o Criador, a gente encontra esse descanso, encontra essa paz e esse soerguimento de que é necessário. Então a gente percebe que mesmo na imensidão do deserto, em que a gente muitas vezes pode se sentir uma poeira, um grão de areia, a imensidão do deserto com as suas dunas, com suas estrelas, a gente sabe que aquele mesmo manto estrelado que nos cobre é semeado de estrelas que foram feitas por um Criador que conhece cada uma delas e a chama pelo nome, como diz o profeta Isaías. E ele também nos conhece, a cada um de nós, conhece a nossa dor, conhece o nosso drama, conhece a nossa necessidade e está ali a postos para cuidar unicamente e perfeitamente de cada um de nós. Então, depois desse impulso de dor e de solidão, a gente consegue então se conectar com a providência divina. Tem uma lenda indígena linda que conta a história que os rapazes na saída, numa determinada tribo, os rapazes na saída da infância e na entrada da adolescência precisavam passar por um ritual que guardava um segredo de pai e filho. E como que era esse ritual? O adolescente ele tinha que ir para o meio da mata com os olhos vendados, e aí com os olhos vendados ele era posto amarrado numa pedra, e ali ele tinha que ficar a noite inteira com os olhos vendados, sem pedir socorro, sem fugir. Só se ele conseguisse passar por isso, sem pedir socorro, sem fugir, sem tirar a venda dos olhos, ele estava preparado para poder iniciar a caminhada dele para se tornar um homem de verdade. Então os adolescentes, quando iam para aquela noite fria, no meio da mata, quem aqui é da roça sabe como é que faz barulho no mato à noite, né? Então ele era posto lá na clareira com os olhos vendados e aparecia todo tipo de barulho. Ele sentia cobra roçando nas pernas dele, ouvia o barulho de bicho andando perto dele, de coruja piando, do vento assobiando, de árvore batendo, aquele barulho assustador a noite inteira, e ele com os olhos vendados. Quando ele percebia que o dia estava amanhecendo, que o sol estava batendo no rosto dele, aí ele tirava a venda dos olhos. E quando ele tirava a venda dos olhos, ele via uma coisa impressionante. O pai dele tinha passado a noite inteira sentado na frente dele, cuidando dele. Então essa era a experiência de entrega, né? Ele não percebia, ele não sabia, mas ele teve a coragem de enfrentar aquela dificuldade, sabendo que o pai estava em frente, o pai estava ali do lado, velando por ele. Então é esse sentimento de entrega e é essa relação, é essa confiança que o Criador espera de nós quando ele nos manda para o deserto. Tem uma outra coisa muito interessante também nesse sentido, e Jesus veio para nos dizer isso, né? Que ele estaria conosco a todo instante, por todos os tempos, em nome do Pai. E é uma música que muita gente conhece aqui, que é uma música chamada Pegadas na Areia, que ela é na verdade de um conto, de uma crônica, se transformou em um livro. E aí era uma pessoa, o poeta da música, um exemplo de amor. O sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que vi nessa vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser, então ao Senhor reclamei. Somente o meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado em que Ele abraçou, me dizendo assim: filho, usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim? Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou te dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você. Então, nós temos a certeza e a plenitude de que a providência nos guia e nos acompanha em todos os nossos momentos de dificuldade. A providência não nos disse que nós não teríamos dificuldades, não disse que nós enfrentaríamos só dias dourados aqui nessa existência, mas ela nos disse que não nos faltaria o consolo, o suporte, o abrigo, a orientação, a providência, o recurso, aquilo que se fizesse necessário, por intermédio de amigos queridos, por intermédio de situações que a gente muitas vezes não consegue nem controlar, não sabe nem de onde que aquela janela se abriu. A providência está atuando em nós
de todas as maneiras, em que então é necessário que a gente entenda que aquele momento do deserto, assim como tem entrada e tem saída, ele tem hora para começar e hora para terminar. É muito importante que a gente tente não buscar atalhos no deserto. Os desertos foram feitos para serem atravessados. E às vezes a gente tentar buscar atalho, tentar resolver as coisas do nosso jeito, tentar resolver do nosso braço, pode atrapalhar completamente o processo e a gente tem que voltar lá para o início, tem que voltar para onde tudo tinha começado. A gente, quando não aprende a lição, a gente repete de ano, né? Então é necessário que a gente tenha condição de enfrentar e suportar com dignidade todas as provas que são necessárias e que são apresentadas para a gente no deserto, buscando sempre essa conexão com o Criador, buscando sempre nos soerguer e nos fortalecer através dessa conexão. Lembrando sempre, o tempo de Deus é muito diferente do nosso e ele escreve certo por linhas certas, a gente que lê torto, né? Ele não demora, ele capricha. Então, para finalizar, eu queria lembrar que uma história do Primeiro Testamento, né? Que após o desencarne de Moisés, o general Josué ele estava encarregado de chefiar o povo hebreu para a conquista da terra prometida. Vocês imaginem que aquele povo já tinha vagado durante mais de 40 anos no deserto, eles estavam diante agora de inimigos poderosos, né, que eles teriam que enfrentar para poder tomar posse da terra prometida. Era a prova depois da prova, né? E Josué ficou apavorado, porque como é que você substitui um líder sábio, corajoso como Moisés, carismático como Moisés? Ele que era tão jovem, teria que liderar aquele povo. Então ele pede auxílio a Deus, né? Diz que está apavorado, que está com medo, e aí Deus manda essa mensagem para ele em uma que é um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E Deus fala para ele: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a saída do deserto, ela representa para nós um momento de término da batalha, mas também é o momento em que começa a nossa prova, é o momento em que nós vamos ser postos à prova para saber se as lições que a gente entrou no deserto para aprender de fato foram assimiladas. É o momento em que a gente sai mais forte, sai ressignificado, sai pronto para poder receber o conteúdo de amor e de crescimento que a providência providenciou para nós. E nesse sentido, para encerrar, para cada um que estiver aqui enfrentando e atravessando o seu deserto pessoal, eu deixo o consolo e a promessa do nosso irmão maior Jesus, nosso modelo e guia. No Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 33, ele nos consola e nos diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis provas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, que a paz, o consolo, a providência e a presença de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas caminhadas. Obrigado. Nos nossos desenhos. Tudo para nós. Valeu. Quem não passou por esse deserto ainda, vários. Cada deserto que a gente passa, se a gente fracassar, se a gente desanimar, a queda é inevitável, né? Então, que todos os desertos de nossas vidas vão levar como lição e aprendizado e seguir em frente. Eu acho que cada um de nós, todos nós passamos por esses desertos e com certeza ainda vamos passar ainda. É isso aí. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Santíssima, que é a patroa, a dona desta casa. Em primeiro lugar, agradecer infinitamente por mais essa tarde, por mais esse aprendizado, por mais essa palestra, por mais esse ensinamento. Pedir também que nos fortaleça a nossa fé, nossa esperança, nossa resignação, a compreensão, para que nos dê força para vencer os desertos de nossas vidas. E assim, agradecendo mais uma vez a espiritualidade maior pelo sustento, pelo amparo, pedindo também a proteção para esta casa, para o lar de cada um que estiver, que possa também ser amparado pela espiritualidade maior, pelo nosso Mestre amado Jesus e nossa Mãe Santíssima. E assim, rogando as tuas bênçãos, encerramos a nossa palestra do dia de hoje. Que assim seja.